Bem-vindos a mais um Capital Humano. Num cenário de aumento do desemprego, todos querem ter uma bola de cristal para saber quais os setores que vão contratar em Portugal em 2012. Para quem pensa em emigrar, a questão é saber em que países se deve apostar. Não tem uma varinha de condão, mas é talvez uma das pessoas que mais informação tem para responder a estas duas questões. Chama-se Otávio Oliveira e preside ao Instituto de Emprego e Formação Profissional e é o nosso convidado hoje no Capital Humano. Boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite e é com todo o gosto que estou aqui. Eu ia-lhe começar por perguntar, neste ano de crise em que se aponta para um aumento do desemprego, quais são os setores em que as pessoas devem apostar se querem conseguir um lugar no mercado de trabalho este ano? Enfim, mais importante do que os setores é apostarem neles próprios, ou seja, acreditarem que têm um conjunto de competências que naturalmente devem fazer um diagnóstico dessas mesmas competências, dos seus próprios pontos fortes e pontos fracos e avaliar, enfim, no confronto com o mercado, recorrendo ao apoio do Instituto do Emprego e Formação Profissional e dos nossos centros de emprego, para perceberem que ofertas estão disponíveis, que soluções podem estar disponíveis. Podem não ser imediatamente soluções ao nível do estabelecimento de uma relação laboral, mas, por exemplo, relativamente a jovens, a possibilidade de recorrerem a um estágio que lhes permita a integração. Quanto aos setores propriamente dito e no sentido de responder à pergunta, naturalmente que há setores que estão ligados à exportação e, portanto, é expectável que haja uma retração do mercado interno e, portanto, que os setores mais associados à procura interna sejam aqueles em que as dificuldades sejam maiores ao nível da geração do emprego. Então devem procurar-se empresas que estejam a apostar no mercado da exportação? Naturalmente. As tendências que temos tido nos últimos anos é que, por exemplo, o setor têxtil, o setor do calçado, que foram já setores que no passado conheceram fortes ajustamentos, mas que felizmente para o país, nos últimos anos, conseguiram efetivamente, as empresas deste setor conseguiram marcar pontos na exportação, em termos de afirmação dos seus perfis de competitividade e, portanto, são empresas que neste momento, são setores que neste momento estão a gerar empregos, estão a gerar postos de trabalho, apesar de, enfim, da hotelaria e do setor do turismo, é um setor que também conhecendo algumas dificuldades por força da retração do mercado interno e também de algumas oscilações de alguns mercados externos, é ainda, digamos, um setor que apresenta uma capacidade de geração de empregos, naturalmente com alguma sazonalidade, mas para todos os efeitos com uma apreciável capacidade de geração de empregos. Os setores também, algumas indústrias ligadas ao setor automóvel, portanto, eu diria que, de uma forma genérica, os setores mais ligados e com um perfil exportador não serão aqueles que estarão menos vulneráveis à retração do mercado interno e onde, digamos, a geração de postos de trabalho vai acontecer e, portanto, serão esses que, em partida, apresentarão maior potencial. Há agora, e tem-se falado muito na hipótese, para jovens diplomados e também para pessoas que estão agora desempregadas mais velhas, a hipótese de recorrer ou de pensar em mercados internacionais. Da informação que tem disponível, quer do mercado europeu, quer do mercado noutros continentes, quais são os países que neste momento estão a recrutar portugueses? Eu diria que essa é, portanto, uma solução normal, natural e estrutural. Ou seja, nós vivemos num espaço europeu, que é um espaço que desde sempre se pretendeu de livre circulação de trabalhadores e de pessoas e, portanto, é natural que um português, seja ele jovem ou menos jovem, quando está numa situação de procurar emprego, tenha uma abordagem não circunscrita ao território nacional, mas, digamos, ao espaço europeu. E, neste momento, enfim, as abordagens que estão a ser feitas a nível das instâncias da União Europeia vão no sentido de reforçar exatamente todas as intervenções que estimulem e que consagrem estes princípios. Os serviços públicos de emprego dos Estados-membros têm uma atividade que é o programa EURES, que é um programa que neste momento tem apresentado interessantes realizações neste domínio e o objetivo é que nos próximos anos seja efetivamente um instrumento importante de consagração da mobilidade de trabalhadores. Falando em países europeus. Exatamente. Eu posso dizer, por exemplo, que neste momento, isto são situações que têm acontecido e, portanto, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, os nossos serviços, através dos centros de emprego e através
através da rede EURES, têm concretizado situações em intercâmbio e em relação com outros países, com outros serviços públicos de outros Estados-membros, por exemplo, de engenheiros e profissionais da área das tecnologias de informação para o Reino Unido, para a Suécia, para a Finlândia, para a Noruega, de enfermeiros também para o Reino Unido, para a França, para a Noruega e para a Suíça, de psicólogos clínicos para a Noruega, por exemplo, para a França, Bélgica e Holanda, mais profissões ligadas à construção civil e às obras públicas. A própria Espanha, enfim, nos últimos tempos conheceu aqui uma grande retração, mas tivemos também interessantes contratações, por exemplo, ao nível da animação turística e desportiva e hotelaria. E, enfim, para sintetizar, direi, por exemplo, a nível de França, portanto, há aqui também, ou tem havido, e há um potencial relativamente a profissões na área da hotelaria, portanto, recepção, portaria, cozinheiros, ajudantes de cozinha, empregados de balcão, mesa. E há a noção de que, digamos, há fatores que, de facto, facilitam esta integração de portugueses nestes mercados, até porque um dos fatores importantes é já terem referências ou de pessoas conhecidas ou de familiares nestes países, e nós não podemos esquecer, por exemplo, que no Luxemburgo 16% da população luxemburguesa é portuguesa, e, portanto, há aqui um fator, digamos, de integração importante, facilitador, para além de outros fatores intrínsecos à nossa condição. Somos por norma, digamos, pessoas com facilidade na aprendizagem de línguas, apresentamos um nível muito interessante de falar inglês, em especial os nossos diplomados, por norma, aquilo que nós chamamos, enfim, a nossa capacidade do desenrascanço pode ser vista numa outra lógica como sendo um povo com características de grande adaptabilidade e de grande flexibilidade, que hoje são, digamos, requisitos importantes para esta integração em espaços com outras culturas e, portanto, é um conjunto vasto de oportunidades que, digamos, de certa maneira, estão em consonância com as nossas características e que deve ser encarado com a naturalidade e também não com aquela perspectiva de partir para sempre. Quer dizer, hoje, tal qual como não há uma profissão para toda a vida, também não há um país para toda a vida. E, portanto, isto deve ser encarado com toda a normalidade. Houve aquelas declarações recentes do Sr. Primeiro-Ministro que falou na hipótese dos docentes, não é, de imigrarem. Também acha que há alguma apetência em alguns mercados para a profissão docente? Repare, o nosso sistema universitário tem gerado, enfim, nos últimos anos, nas últimas décadas, um número apreciável de diplomados na área, enfim, com saídas para a profissão docente. Nós, é inevitável, temos hoje um contexto demográfico em que, digamos, o número de jovens nas nossas escolas são cada vez menores. E, digamos, há aqui um efeito de arrastamento. Se há 5 anos entraram menos alunos para o primeiro ano do ensino básico, há aqui, digamos, uma diminuição que afeta todo o sistema educativo. Que vai afetar todo o sistema educativo. E, portanto, é notório e evidente que hoje uma grande parte das pessoas que estão, enfim, uma fatia significativa das pessoas que estão inscritas nos fecheiros dos centros de emprego são pessoas que, de facto, tiveram uma atividade ligada à docência ou têm, digamos, um conjunto de competências associadas a essa área. E, portanto, é natural que hoje haja um conjunto de países com quem nos estamos a relacionar, a nível de Angola, a nível de Moçambique, que podem, efetivamente, apresentar oportunidades para, digamos, estas pessoas, no sentido de concretizarem um conjunto de competências e de investimento que fizeram nas suas carreiras e por vezes não é só os próprios, mas também as famílias e, portanto, são oportunidades que eventualmente cá estão esgotadas por força da natureza demográfica com que hoje nos confrontamos e que podem ser aproveitadas. Fundamentalmente, a atitude deve ser uma atitude, nós não podemos falar só em inovação em alguns domínios, também aqui tem que haver uma atitude de inovação de todos nós, dos serviços públicos de emprego, em tentarem encontrar novas soluções
que facilitem o ingresso no mercado de trabalho e que atenuem o problema do desemprego, mas também da parte daquelas pessoas que circunstancialmente estão desempregadas, haver uma perspectiva inovadora de confronto daqueles que são os seus requisitos, um diagnóstico de pontos fortes e pontos fracos, o estabelecimento de uma estratégia de integração na qual o Serviço Público de Emprego deve ajudar a concretizar. Os últimos números revelam que houve um aumento substancial de cerca de 27% dos diplomados desempregados. O que é que aconselha neste momento um diplomado desempregado a fazer? Por exemplo, pensar em mercados fora da Europa, como Angola e Brasil. Diz que no Brasil até os empregos correm atrás das pessoas, não é? Que há uma grande falta de mão de obra. Acha que são países a considerar? Eu penso que digamos que são países a considerar, mas para além disso é necessária uma atitude ativa. Ou seja, não pode haver uma atitude passiva à espera que a solução apareça. Tem que ser o próprio a tentar encontrar a solução. E encontrar a solução não é, por vezes, ir só inscrever-se ao centro de emprego. Isso, digamos, é relativamente pouco. Devemos ter uma postura de exigência maior relativamente àquilo que o Serviço Público de Emprego deve dispor para o cidadão, mas o próprio cidadão tem também que ter uma atitude e uma postura muito mais ativa na procura de uma solução, na procura de uma integração sua na sociedade e, portanto, é isso que devemos concretizar. Mas acha que esses mercados como Angola e Brasil são boas hipóteses? Admito que o mercado angolano possa ter hipóteses. Relativamente ao mercado brasileiro, não estou tão seguro disso, mas relativamente ao mercado angolano, relativamente a matérias da educação, creio bem que sim. Mesmo noutras áreas, pensamos nas engenharias, por exemplo? Aí já, claramente, digamos, o Brasil é, neste momento, a nível da arquitetura e a nível das engenharias, digamos, reveste um conjunto de oportunidades. Não nos podemos esquecer que o Brasil vai ter, nos próximos 3 anos, um campeonato mundial de futebol e uns Jogos Olímpicos e que, naturalmente, estão a mexer fortemente com toda a sociedade brasileira a nível de investimentos, não só diretos nestas realizações, como indiretos num conjunto de infraestruturas que têm a ver com a realização destes eventos. Para além, enfim, do natural crescimento económico do país. Aliás, Angola e Moçambique são dos países que têm uma maior taxa de crescimento expectável para 2012. E, portanto, naturalmente, estará ajustado com isso. Mas eu não poderei deixar de aqui focar sem que isto signifique que, digamos, a criação de empresas seja, digamos, uma varinha mágica que resolva os problemas, mas alguns desses jovens diplomados poderão tornar-se empreendedores e, de facto, e volto a frisar, não é uma varinha mágica, mas deve resultar de uma avaliação de diagnóstico do próprio, confrontando-se com a própria família, com histórias que possa ter de sucesso na família em termos de atividade empreendedora, porque eu direi que se um jovem diplomado em História ou em Arte, se optar por uma via empreendedora no campo da restauração, porventura estamos aqui a associar uma mais-valia, digamos, a um negócio da restauração, alguém que pode trazer um manancial de informação, de competências em domínios que normalmente não existem e, naturalmente, criar um negócio de sucesso conjugando aquilo que é, digamos, a sua formação, as suas competências resultantes de um processo de investimento em termos de estudos, com, eventualmente, um gosto, um hobby, e, portanto, é por aí que as coisas podem passar. E há programas de apoio do IFP para esses jovens empreendedores que queiram criar as suas próprias empresas? Há programas, digamos, do Instituto do Emprego e Formação Profissional para, naturalmente, apoiar iniciativas dessas de criação de empresas, assim como estão disponíveis e admito que venham a estar mais disponíveis a muito curto prazo, iniciativas que, de facto, estimulem esta atividade empreendedora. Hoje em dia, grande parte dos empregos criados nas sociedades ocidentais, em especial na Europa, são criados por novas empresas, por microempresas e, portanto, a capacidade de geração de emprego da sociedade está em muito associado ao somatório e às sinergias criadas com esta geração de empregos em microempresas. Muito obrigada, Dr. Otávio Oliveira, por ter vindo ao Capital Humano, Presidente do Emprego e Formação Profissional, a deixar-nos aqui algumas pistas para saber quais são as áreas e também quais os países e também a hipótese de criar o seu próprio emprego como saídas para este cenário que vamos enfrentar em 2012 de crescimento do desemprego. Já sabe, pode conhecer mais ofertas de emprego no suplemento Universidades e Emprego todas as segundas-feiras, no Diário Económico. Voltamos na próxima semana com mais um Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.